A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui a falar de uma palavra, passar, que essa palavra venha alcançar, tá? Vou aqui fazer uma live de uma passagem muito boa, muito conhecida dos irmãos, né? A paz do Senhor Jesus para todos, uma noite abençoada. Estou aqui para que o Espírito Santo venha dar direção, venha falar aos corações, aos ouvidos, né? Que venham emprestar os ouvidos para ouvir essa palavra, tá? Devido a tantas, né, aflições que passamos, né, angústias, mas sabemos que nós temos um Deus que tudo pode, né? E eu vou pedir para que os irmãos meditem na palavra do Senhor, na passagem de Marcos 4, Marcos 4, 35. Jesus apazigua a tempestade. Vamos ler ele e vamos meditar, pedir o discernimento do Espírito Santo para que a palavra seja revelada e seja, né, falada aos ouvidos e a todos que estiverem ouvindo e a todos que forem ouvir, né? Não é uma pregação ao vivo, mas é uma gravação para depois colocar no YouTube, colocar para meditarem, né? Depois eu envio a todos e todos vão ouvir, creio que vão ouvir, porque é uma palavra boa. Jesus apazigua a tempestade, Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus falando, né, com os discípulos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? Que pereçamos? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ele estava dormindo. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Essa passagem aqui é muito importante, né? É muito boa, devido às circunstâncias e o tempo hoje está desse jeito, né? Todos isolados. Mas aqui nós temos uma passagem que Jesus está no barco. E Jesus está no barco, e Jesus também está na minha vida, está na sua vida, na direção deste barco. Eu creio que hoje o mundo está num barco, em uma direção, muitos com medo de sair do barco, outros querendo sair do barco, uns querendo salvar-se sozinho, outros querendo permanecer no barco, mas também eu vejo que não há muito falar e ser em concordância, que um pensa uma coisa, outro pensa outro, cada um tem o seu pensamento diferente, mas nós temos aqui no barco Jesus. E Jesus estava no barco e ele falou: passemos para outra margem. Jesus, ele tem o destino. E com certeza ele vai chegar do outro lado, né? Independente de quem esteja no barco, com fé ou sem fé, crendo em Jesus ou não crendo, ou ouvindo o que o mestre está falando. Homens de pouca fé, até quando? Homens de pequena fé, até quando? Estarei contigo, estarei com vocês. Mas nós sabemos que na passagem de Jesus, ele tem um destino aí. E quando Jesus está no barco, vai se chegar. Nós vivemos hoje no medo, nessa pandemia, que todos falam, né? Uma pandemia invisível, onde todos têm medo, onde todos temem a pandemia, o vírus,
mas ninguém teme a Jesus. Saiba que quem está no barco tem uma direção e vai chegar. E ele fala, homens de pouca fé, de pequena fé. Não crer no Criador, não crer em Jesus que veio, né? Creio que Jesus ali quando estava dormindo, Jesus estava testando. E eu creio que hoje Jesus deve estar testando a paciência, o conhecimento do ser humano, vendo o íntimo do ser humano, vendo se tem fé ou se não tem fé, né? Vendo em quem que o ser humano vai se agarrar, né? É capaz de alguns seres humanos se desesperarem e correrem para homens. Homens que não têm respostas para isso. É uma questão de medicina, de estudar, e ninguém chega a lugar nenhum. Só é uma quarentena que não é quarentena, já é centena, né? Já se passaram-se de 2 a 3 meses por aí, 2 meses. E até então ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe de onde que essa tempestade está indo, aonde, em que direção esse barco está indo. Só que estão esquecendo que nesse barco Jesus está nele. E Jesus, por estar no barco, esse barco não vai naufragar. Esse barco não vai encher de água e vai afundar. Esse barco vai chegar ao outro lado determinado. Jesus está testando. Talvez Jesus esteja dormindo, esperando a sua atitude para saber se você realmente confia nele ou não. Quando Deus calou e ficou 40 anos, parece sem conversar com o ser humano na terra, creio que Deus estava vendo a todos em situação de como andavam, e creio também que Jesus nesse barco está vendo cada ser humano, cada um que está aflito, que está angustiado, que estão com medo. Mas Jesus está no barco. Esqueceram que Jesus está no barco. E esse barco, ele tem uma direção e também vai chegar ao outro lado, porque Jesus está nele. Aonde nós estamos depositando a nossa confiança? Em Cristo Jesus? Ou no homem que lançou essa pandemia, que ninguém sabe por onde, ninguém sabe de onde, mas uns falam que é da China, que é um vírus montado pelo próprio homem, que é para destruir uma terça parte da terra, né? Que tem as injeções, tem os remédios que se falam, que muitas vezes é para exterminar, né? A maioria das vezes é pessoas mais idosas, né? Porque já estão aposentados também. Há algo escondido por trás de tantas coisas, né? Eu creio no poder de Deus, eu creio que Jesus está no barco, que Jesus vai chegar do outro lado, sim, porque Ele está testando a mim e a todos, a humanidade. Tem muitos clamando, Senhor, cura, liberta, sara essa terra. Mas a sua preocupação é com as coisas daqui ou com as coisas do alto? Sobre Deus cure para que volte à normalidade e eu me preocupe com as minhas coisas. Deus está dando chance. Deus está dando chance. Jesus está testando as paciências de todo ser humano na terra. Onde um ser humano, um casal, que foi base que Deus fez sobre a terra, criou, juntou o homem e a mulher, que são dois seres diferentes, né? Só Deus para juntar. Aí Deus manda multiplicar na terra, ter as famílias. Aí chega um tempo de ficarmos em casa, né? De buscarmos mais sobre a nossa família, refletir, mas também ter a palavra. Nós temos a palavra em casa e poder meditar, saber o que Deus quer da gente, quer mais aproximação, quer amor, quer arrependimento, quer que se converta, quer que o povo verdadeiramente deixe seus pecados de lado. Deus quer alguma coisa assim. Tudo é permissão do Senhor. Nada fica oculto. Saiba que o futuro tem resposta para muitas coisas. Pode ser que amanhã tenha resposta para muitos.
amanhã, depois ou depois, porque para Deus um dia é um ano, um ano é um dia. Então ele é o dono da soberania, da ciência, ele é soberano, supremo, ele é majestoso, ele está no alto céus porque ele não se contamina com o ser humano, mas o ser humano aqui na terra está corrompido, está ganancioso. O ser humano aqui só pensa em si mesmo, não pensa no outro. É capaz de pegar esse barco que está todo mundo nele, ao invés de todos estarem remando numa mesma direção, ter irmãos dentro do barco querendo pegar machado ou pegar uma arma para afundar o barco, sem se importar com o próximo, sem se importar com o irmão do lado, sem se importar com o próprio familiar, sem se importar com a parentela, sem se importar com o vizinho. Estão indo no barco, mas estão pensando em si mesmo. É um barco gigante que Jesus está testando a paciência, Deus está vendo. É para se refletir, é para se refletir. As Sagradas Escrituras falam que virão dias maus. E depois desse tal vírus invisível, que muitos temem, né? Não temem ao Criador. Não temem ao Criador. Sabendo que Deus é muito maior. Deus nem se compara com o tamanho sobre esse vírus. Que perto de Deus é um sopro. Deus pode soprar e sumir. Mas Deus está testando você, testando eu, para ver até onde vai, para ver até onde vocês crê na palavra, para ver se vocês têm fé. A tempestade está aí, ó. A chuva, o vento, está aí, ó. Está no barco. Tem gente que está querendo pular do barco. Mas se pular do barco, para se salvar, pode se perder. Temos que respeitar as leis, mas é uma lei sem direção. As leis que não pensam no ser humano pequeno, no fraco, e sim no grande. Quem tem muito tem medo de morrer. Renunciar ninguém quer, porque tem muitas coisas aqui na terra. Eu adquiri muitas coisas na terra. Então agora nós vivemos aqui nesse barco. Precisamos estar dentro dele e será pelo tempo determinado por Deus, até onde vai, até que lugar vai e quando vai passar, só Deus sabe. Ele quer que nós venhamos dobrar os nossos joelhos dentro do barco, que ele vai passar. Lembre-se que tinha barquinhos que estavam acompanhando esse barco gigante. Esse barco tem uma direção, vai chegar ao outro lado. Mas tem barcos também que são pessoas incrédulas, que vão estar dentro dele, que talvez não chegue do outro lado da margem, como Jesus estava indo. Tem outros barquinhos aqui que o vento pode soprar e afundar. São outros barcos que estão aqui no texto que está falando, que na história tinha outros barquinhos. Talvez esses barquinhos não cheguem do outro lado. Talvez esses barquinhos vão ficar com pessoas que não acreditam em Cristo, em pessoas que não creem em Deus. Ateus, maçônicos, maçons, muitos estão no barquinho que talvez não chegue do outro lado. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Mas tem pessoas que não acreditam no Criador. Tem pessoas, a ciência, né, a medicina, né, são pessoas que estudam, mas Deus deu o conhecimento e a sabedoria. Mas Deus é o dono da ciência. Ele é o dono do poder. É Ele que dá poder. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele vai estar amanhã. Ele está aqui. E Ele estará sempre à frente de nós. Porque muitos estudam, mas não chegam a lugar nenhum. Estudar a Deus, ninguém consegue estudar. Mas Ele deu sabedoria ao homem de tentar buscar a cura. Vai para um lado, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Um vírus que ninguém conhece, um vírus que ninguém acha a cura.
E o Criador dormindo, talvez Jesus no barco, dormindo no meio ali do barco e vendo a minha fé e a sua fé. E muitos se prostrando aí, ó, diante de uma televisão, diante das leis, né? Temos que, claro que ninguém pode abraçar ninguém, porque não pode, né? Todo mundo tem medo, só que ninguém fala. É um vírus invisível. Eu vejo todo mundo ao nosso redor aí. Não vejo essas pessoas morrerem. Uns falam que morrem. Deus está em todos os lugares. Deus sabe o que é verdade, Deus sabe o que é mentira, né? Esse barco, ele vai chegar ao outro lado da margem, porque Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, o destino é certo. Se for determinado mais tempo, vai ser permissão do Senhor. Se for determinado menos tempo, vai ser permissão do Senhor. Porque crer no Senhor e acreditar, saber que o Criador, ele está à frente de tudo. É Ele que está na direção de tudo. É Ele que está na direção de tudo. E Ele fala, Ele deixou a multidão e levou consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E esses barquinhos? Aonde vai chegar esses barquinhos? Se já não naufragaram? Se já não afundaram? Se já não estão agora conhecendo quem é Cristo e falando socorro, nos socorre? Nesse momento só temos que clamar a Deus. Pode ser uns barquinhos sem direção. Pode ser uns barquinhos que talvez não cheguem do outro lado, igual esse barco que Jesus está. É como se seguisse Jesus à distância, olhando para onde vai, buscando as coisas que Jesus pode oferecer. Lembra? No começo das ministrações, quando nós nos convertemos, acreditávamos em tudo que o homem vinha falar, que Jesus dá, que Jesus dá, que Jesus dá, que Jesus dá. Mas muitos estão presos. Hoje as escrituras estão aí para todo mundo ler e pedir direção, pedir discernimento. O Espírito Santo ainda revela. Pedir do alto. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33. Irmãos, nós temos uma ferramenta muito boa, as palavras do Senhor. A palavra do Senhor se cumpre e vai se cumprir a cada dia. Creia o homem ou não creia o homem, achar que ele tem mais poder ou mais sabedoria, mais conhecimento. Deus vai dando corda, vai dando asa para eles andarem. Muitas vezes essas cordas também é para eles mesmos puxarem a própria forca, ficar pendurado. Infelizmente, será que aqueles grandes templos, né, como se dizem, de multidão, que agora tem igrejas grandes, lotadas, e esse pastor está na direção desse barco, dessa igreja? Será que esse pastor está na direção desse barco? De quantidades de pessoas, será que ele vai salvar a todos? Sendo que eles estão escondidos. Eles estão escondidos. Eles estão clamando a Deus. Ninguém sabe até a que ponto, né? Porque só Deus conhece o coração. Como que eles estão se convertendo verdadeiramente, se estão se arrependendo. Porque uma coisa que Deus quer também falar nesse barco aí é que a máscara de muitos vão cair, como já caíram, como está caindo. As estrelas vão cair, como a própria Escritura fala que as estrelas vão cair, as máscaras vão cair. Então eu creio no que a promessa, o que a palavra está falando, que vai se cumprir. Deus é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é amor e é justiça. Então nós estamos no barco. E Jesus está no barco. E Jesus está na direção. Quem confia em Cristo, verá. Quem tem fé, verá. Mas quem não tem, talvez não vão ver. Quanto tantos aí que já ficaram, como todos os dias morrem pessoas. Mas hoje, vírus.
Hoje é o vírus invisível. Hoje é o vírus invisível. Alguém cair da escada foi o vírus que empurrou. Tá? O vírus empurrou. Morre de câncer, foi vírus. Malária, foi vírus. Chikungunya, foi vírus. Covid. Covid. Tem até o nome, Covid. Mas eu creio num Deus que criou os céus e a terra. Nada vai ficar oculto. Eu creio também que ele envia anjos a acampar aqueles que o temem e aqueles que o buscam. Ele falar que a seu respeito ele dará ordem e mandará anjos a acampar e proteger e guardar. No reino celestial, nas estrelas, no alto céus, entre o céu e a terra, tem anjos guerreando, subindo e descendo, a proteger a multidão. Não seja tão multidão, né? Porque Deus fala que são muitos chamados e poucos escolhidos, que muitos sabem que poucos são escolhidos. Se nós olharmos no barco, aqui, Jesus está no barco. E o barco não cabe todo mundo. Mas nesse barco imaginário está todo mundo. Mas não esqueçam que Noé se salvou, ele e a família dele. Sodoma e Gomorra, Ló subiu com os anjos, a mulher olhou para trás. Ela olhou para a cidade e ficou. Então, quem tem algo na terra tem medo de perder. Estar com Cristo é morrer para esse mundo. É igual Romanos lá, Romanos 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a morte seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para pecados, como poderemos? Olha o que fala. Nós que já morremos para o pecado, como podemos ainda estar nesse mundo? Como podemos permanecer nesse mundo se já morremos para o pecado? E uma vez que morremos com Cristo, podemos ressuscitar com Cristo? Quando tudo isso passar, vamos ver se os cristãos vão ser mais tementes a Deus? Ou se estão querendo que tudo se passe para voltar à normalidade? Né? Quem tem bastante, quer bastante. Né? Hoje já se adquiriu grande poder, grande quantidade de dinheiro, não sei onde vai levar tanto dinheiro, mas já adquiriu, né? Mas, né, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? Posso eu ganhar o mundo todo e perder a minha própria vida? Posso. Posso porque a palavra se cumpre. Nada fica oculto. E ganhar, você pode ganhar. As palavras vão chegar ao ouvido de muitos. Se a palavra não chegou ao seu ouvido, você pode se perder. Porque viver pela fé é viver nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Ah, mas a palavra pode ter escrita, pode ter mudado, mas também a palavra fala que nem um J, nem um tio pode ser tirado. E quem tirou tem um preço a pagar também. Então, se nós cremos pela palavra que isso aqui se cumpre, de Gênesis, Apocalipse, tudo se cumpre, então eu creio que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele está no controle, Ele está no barco. E você está no barco com Cristo? Ou ainda você está pensando no que tem deixado para trás? Você tem verdadeiramente seu coração voltado a Cristo? Porque morrer com Cristo é lucro. Mas morrer sem Cristo é condenação. Ele fala, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. São as Escrituras Sagradas falando sobre mim e sobre a sua vida. E Cristo quer chegar do outro lado, mas quer chegar também com um povo conhecedor, temente, com fé nas Escrituras, com fé no Criador, com fé no Filho amado que veio para nos salvar. Ele ainda ama e Ele quer salvar. Não é todos. Porque a vontade de Deus era salvar todos.
mas amaram mais as trevas do que a luz. E a luz veio para brilhar, mas tem gente que prefere o escuro. Infelizmente, escolhas são escolhas. Livre-arbítrio todo mundo tem. Não é por força nem por violência. Ele quer que cada um que esteja no barco pegue o remo e tenha uma direção, tenha um foco. Queira chegar do outro lado com Jesus. Que fale a mesma língua no barco. Tenha comunhão no barco. Converse no barco. Chegue a uma conclusão no barco. A palavra tem poder. A palavra tem direção. É uma palavra apontada. Ela tem direção. Uma palavra do Senhor não volta vazia. Então, irmãos, essa palavra aqui é para a gente refletir, para a gente meditar, para a gente se aprofundar mais em Deus. Que Deus colocou pessoas para estar no mesmo barco dentro de uma casa, mas nós olhamos também que tem pessoas que nem suportam quem está dentro do barco. Pessoas que não estão suportando o marido que não suporta a mulher. Isso é por questão de tempo que Deus colocou. Para testar a paciência. Para ver se suportam. Nem isso não estão suportando. Muitos aí que estão acontecendo aí, que as notícias é só trevas. Marido que mata a mulher, marido que mata a mulher. Mas nada ficou oculto. Deus ainda quer um povo arrependido, um povo com amor ao próximo, um povo não tão ganancioso. Deus quer um povo com direção, quer povo para a salvação. Deus ainda pensa na humanidade. Deus ainda pensa em trazer uma quantidade de todos que se arrependerem. Esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, se for permissão do Senhor. Uma coisa que eu sei é que cada um morre no seu tempo determinado. Se for para morrer amanhã, vai morrer amanhã. Se for para morrer depois, vai ser depois. Então quem nasceu, tem um tempo que nasceu. Teve o dia. Foi escrito lá, nasceu tal dia. Viveu. Tem um dia determinado por Deus. Porque até no velório é para as pessoas refletirem que o final é a morte. Não tem para onde correr. Então é melhor morrer com Cristo do que sem Cristo. A chance ainda está aqui. Esse barco quer chegar do outro lado, mas quer chegar com um povo temente, com um povo verdadeiro. Mas ainda tem muitos aí que estão pensando em acabar com a humanidade, acabar com um terço da humanidade. O intuito deles é esse, né? Se vender como muitos se vendem mesmo. A raiz de todo mal é o dinheiro, e é cada dia as coisas se cumprindo. Cada dia o dinheiro subindo a cabeça de muitos, né? Pode amar dois senhores? De jeito nenhum. Ou amar um e odiará outro, odiará outro. Odiará um e amará outro. Isso não tem para onde correr. Isso é as Escrituras, isso é a palavra do Senhor falando. Vai se cumprir. Creia que vai se cumprir. Você pode juntar o que for, mas não vai levar. Se preocupe com a sua salvação. Deus é misericordioso, longânimo. Misericórdia Ele tem. Mas como que está a sua fé? Como que está a sua vida diante do altar, diante de Deus? E aí? Você está no barco? Jesus está no barco. A tempestade vai passar. O vento vai se calar. Tempestade também. E Jesus quer chegar do outro lado. Mas Ele quer saber se vai chegar do outro lado com um povo temente, verdadeiro. Um povo que a fé vai aumentar. Um povo que vai crer mais em Cristo.
Um povo que vai saber obedecer mais a Deus. Obediência é o fundamento, é aquilo que Deus mais pede. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Lembra, Tomé? Tomé, você teve que ver para crer. Vitórias, galardões maiores terão aqueles que viverão só por fé. Crerão, terão galardão. Não precisou ver, mas a fé tem que permanecer. A fé tem que existir. A fé tem que estar dentro de mim e de você. Tem que saber que tem um Criador maior que todas as coisas. Ele conta com isso, ele conta com obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Tema ao Senhor. Se arrependa. Que essa palavra chegue a alguém. Chegue, toque, faça a diferença. Porque Deus, Ele se importa ainda. Mas é com quem se importa também. Com as palavras, com as escrituras. Que essa palavra chegue, faça uma diferença. Faça aquilo que eu não posso fazer. Que a palavra tem poder. A gente ora. Senhor, que essa palavra nesse momento, Pai, que foi meditada, que foi fala, meu Deus. Chegue, meu Deus, a ouvidos e a todos que emprestarem seus ouvidos. Venha, meu Pai, fazer um efeito. Venha mudar, venha transformar, venha restaurar, venha mudar pensamentos. Pai, se for da tua vontade, o Senhor vai curar, o Senhor vai sarar. Se for permissão do Senhor, o Senhor fará, meu Pai, grandes obras. Se não for permissão do Senhor, meu Pai, tudo vai continuar do jeito que o Senhor quer. Porque ninguém pode mudar os seus planos, os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos, meu Deus, está muito distante do ser humano na terra. Seus caminhos são diferentes do que o homem pensa. Então, Pai, em tuas mãos, meu Pai, está as nossas vidas. Se for permissão do Senhor, o Senhor faça aquilo que tem que fazer. Se for para curar, que o Senhor cure. Se for para o Senhor sarar, que o Senhor sare. Se for para libertar, que o Senhor liberte. Tudo seja feito na sua vontade. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é o alfa, o ômega. Aquele que vai permanecer para todo sempre. Aquele que vive e viverá para todo sempre. Aquele que já está em todos os lugares. Nós oramos e pedimos, se o Senhor já está lá. Nós oramos e pedimos que a sua presença se faça e o Senhor se faz. Então eu creio, meu Pai, no teu poder. Eu creio, Senhor, nas tuas palavras, nas tuas sagradas escrituras. Por isso eu estou aqui, meu Pai, meditando, buscando e orando, para que o Senhor venha se manifestar no meio do teu povo e faça com que esse povo se arrependa. Venha restaurar casamento, restituir lares, casais, famílias, crianças, idosos. As leis, os governadores, os presidentes, a todo o país, a toda a tua nação, a todos os povos. Peço e te agradeço desde já, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.